Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 10º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 10. Passei o dia seguinte perambulando pelo vale. Parei ao lado da nascente do Arveiron, que brota de uma geleira e avança a passos lentos, descendo do topo das colinas para represar no vale. As encostas abruptas das vastas montanhas estavam à minha frente. A parede glacial da geleira pairava sobre mim. Alguns pinheiros destroçados apareciam espalhados, e o silêncio solene desse glorioso salão de visitas da natureza majestosa era quebrado apenas pelas ondas murmurantes. A queda de algum galho maior, o estrondo da avalanche ou a quebra reverberada ao longo das montanhas, do gelo acumulado, que pelo belo trabalho silencioso de leis imutáveis era sempre e rapidamente rachado e rompido, como se não passasse de apenas um brinquedo em suas mãos. Essas paisagens sublimes e magníficas me proporcionaram o maior consolo que eu seria capaz de receber. Elevavam-me de toda a pequenez de sentimentos, e embora não removessem meu sofrimento, elas a subjugavam e o tranquilizavam. Em certa medida, também desviaram minha mente dos pensamentos sobre os quais eu havia meditado durante o último mês. Eu me recolhi para descansar à noite. Meus cochilos, por assim dizer, foram assistidos e administrados pela assembleia de grandes formas que eu contemplava durante o dia. Congregavam-se ao meu redor os cumes nevados, os pináculos resplandecentes, os bosques de pinheiros, os desfiladeiros de rocha nua, as águias que subiam no meio das nuvens. Todas essas maravilhas se reuniam ao meu redor e me pediam para ficar em paz. Para onde elas tinham fugido quando acordei na manhã seguinte? Todas as inspirações da alma fugiram com o sono e com a melancolia sombria obscureceu cada pensamento. A chuva caía em torrentes, e grossas neblinas ocultavam os cumes das montanhas, de modo que eu não via mais os rostos daqueles amigos poderosos. Mesmo assim, eu penetraria nesse véu enevoado e os procuraria em seus retiros nublados. O que eram a chuva e a tempestade para mim? Minha mula foi trazida até a porta, e resolvi subir ao cume de Montanvert. Lembrei do efeito que a visão da formidável geleira, sempre em movimento, produziu na minha mente quando a vi pela primeira vez, e então me encheu com um êxtase sublime que dava asas à alma e permitia que ela saísse do mundo obscuro para a luz e para a alegria. A visão da natureza temível e majestosa tinha de fato sempre o efeito de tornar minha mente solene e de me fazer esquecer as inquietudes passageiras da vida. Decidi ir sem um guia, pois conhecia bem o caminho, e a presença de outra pessoa destruiria a grandeza solitária da paisagem. A subida é íngreme, mas o caminho é recortado em trechos sinuosos, contínuos e curtos, que permitem contornar a perpendicularidade da montanha. É um cenário tremendamente desolado. Em milhares de pontos podem ser percebidos os traços da avalanche de inverno, com as árvores despedaçadas, espalhadas no solo, algumas inteiramente destruídas, outras vergadas, encostadas nas rochas salientes da montanha ou inclinadas na transversal, sobre outras árvores. O caminho, à medida que subimos aos poucos, é interceptado por barrancos de neve, sempre os quais despencam continuamente pedras que rolam da parte de cima. Um deles é particularmente perigoso, pois até mesmo o menor som, como uma conversa em voz alta, produz no ar uma trepidação, suficiente para provocar um desmoronamento sobre a cabeça da pessoa que fala. Os pinheiros não são altos nem exuberantes, mas sombrios, e adicionam um ar de austeridade à cena. Olhei para o vale abaixo. Imensos nevoeiros subiam dos rios, que corriam por ali, e se curvavam em grossas grinaldas ao redor das montanhas opostas, cujos cumes eram escondidos pelas nuvens uniformes,
enquanto a chuva caía do céu escuro e se somava à melancólica impressão que eu recebia dos elementos à minha volta. Ai de mim, porque o homem se gaba de sensibilidades superiores, aparentes em estado bruto na natureza. Se os nossos impulsos se limitassem à fome, à sede e ao desejo, poderíamos ser quase livres, mas agora somos movidos por todo o vento que sopra e por qualquer palavra ou cena casual que essa palavra possa nos transmitir. Descansamos, um sonho tem o poder de envenenar o sono. Levantamos, um pensamento errante polui o dia. Sentimos, concebemos ou raciocinamos, rimos ou choramos. Abraçamos amigos aflitos ou mandamos nossas preocupações embora. É sempre a mesma coisa, quer seja na alegria ou na tristeza. O caminho da partida ainda está livre. O homem de ontem nunca pode ser o mesmo do dia seguinte. Nada perdura, apenas a mutabilidade. Era quase meio-dia quando cheguei ao final da subida. Por algum tempo, sentei sobre o rochedo que se eleva sobre o mar de gelo. Um nevoeiro cobria tanto essa como as montanhas circundantes. Logo, uma brisa dissipou a nuvem e eu fui até a geleira. A superfície é muito irregular, levanta-se em ondas, como num mar agitado, que desce devagar, intercaladas por fendas que mergulham profundamente. O campo de gelo tem quase 1 légua de largura, e eu levei quase 2 horas para atravessá-lo. A montanha oposta é uma rocha perpendicular. Do lado onde eu estava agora, Montanvert ficava exatamente ao contrário. A distância de 1 légua, acima dela, erguia-se ao Mont Blanc, com toda a sua impressionante majestade. Fiquei na cavidade de um rochedo, olhando para essa paisagem maravilhosa e estupenda. O mar, ou melhor, o vasto rio de gelo, serpenteava entre as montanhas adjacentes, cujos cumes aéreos pairavam sobre suas entranhas. Seus picos gélidos e brilhantes reluziam à luz do sol sobre as nuvens. Meu coração, antes triste, agora inflava-se de alegria. Espíritos errantes, de fato vagueiam e não descansam em seus leitos acanhados. Permitam-me esta débil felicidade, ou levem-me, como seu companheiro, para longe das alegrias da vida, exclamei. Enquanto dizia isso, de repente vi a figura de um homem, a alguma distância, avançando em minha direção, com velocidade sobre-humana. Ele saltava sobre as fendas no gelo, entre as quais eu andara com cautela. Sua estatura, também à medida que se aproximava, parecia exceder a de um homem. Fiquei perturbado. Uma névoa turvou meus olhos e senti uma fraqueza tomar conta de mim. Mas rapidamente me restabeleci com o vento frio das montanhas. Percebi, à medida que o vulto se aproximava, uma visão tremendamente abominável, que era o desgraçado que eu havia criado. Tremi de raiva e horror, mas resolvi esperar sua chegada, para então entrar em combate mortal com ele. Ele se acercou, seu semblante evidentemente amargura e angústia, combinadas com desdém e malignidade, enquanto sua feiura sobrenatural o tornava quase medonho para o olhar humano. Mas eu pouco reparei nisso. A raiva e o ódio me privaram de qualquer declaração, e só me recuperei para superar tais sentimentos com palavras exaltadas, que expressavam repugnância e desprezo. Demônio! Exclamei. Como ousa se aproximar de mim, sem temer a feroz vingança do meu braço sobre a sua cabeça infeliz? Para trás, inseto vil, ou melhor, fique, para eu esmagá-lo até virar pó. Ah, como eu gostaria de restaurar as vítimas que você tão diabolicamente assassinou com a extinção da sua miserável existência. Eu esperava essa recepção, disse o diabo. Todos os homens odeiam os desgraçados. Pois bem, devo ser odiado, como o mais infeliz de todos os seres vivos que sou. Mas você, meu Criador, detesta e despreza sua criatura, a quem você está ligado por laços que só podem ser desfeitos pela aniquilação de um de nós. Você tem a intenção de me matar, mas como se atreve a brincar assim com a vida? Cumpra o dever para comigo,
que eu cumprirei o meu em relação a você e ao resto da humanidade. Se aceitar as minhas condições, deixo você e eles em paz. Mas se recusar, vou me fartar da morte, até ser saciado com o sangue de seus amigos que restaram. Monstro abominável, amaldiçoado seja, que os tormentos do inferno sejam a vingança mais suave para seus crimes. Ó desgraçado demônio, se me reprova pela sua criação, venha então, para que eu possa apagar a chama que tão negligentemente acendi. Minha raiva não tinha limites. Pulei sobre ele, impulsionado por todos os sentimentos que podiam armar um ser contra a existência do outro. Ele me evitou facilmente e disse: Calma, peço que me ouça, antes de desculpá-lo pelo seu ódio sobre a minha infeliz pessoa. Será que já não sofri o suficiente para que você busque aumentar a minha desgraça? A vida, embora possa ser apenas um acúmulo de angústia, é cara para mim. Lembre-se de que você me fez mais poderoso do que a si mesmo. Minha altura é superior à sua. Minhas articulações são mais flexíveis, mas não serei tentado a me opor a você. Sou a sua criatura e serei até manso e dócil para o meu senhor e rei natural, se você também fizer a sua parte, a qual me deve. Ó Frankenstein, não seja imparcial com os outros para pisotear somente a mim, a quem a sua justiça, e inclusive sua clemência e afeição, é mais devida. Lembre-se de que sou sua criatura. Eu deveria ser o seu Adão, mas sou muito mais o anjo caído, que você desviou da alegria sem nenhuma mágoa. Por toda parte, vejo felicidade, da qual sou irrevogavelmente excluído. Fui benevolente e bom, a desgraça me tornou um demônio. Faça-me feliz e novamente serei virtuoso. Para trás, não vou ouvi-lo. Não haverá nenhuma comunhão entre mim e você. Somos inimigos. Para trás, ou vamos medir nossas forças numa luta, na qual um de nós deve perecer. Como poderei comovê-lo? Não existem súplicas que o levem a ter um olhar favorável para sua criatura, que implora sua bondade e compaixão? Acredite em mim, Frankenstein. Eu era benevolente, minha alma brilhava de amor e humanidade. Veja, eu não estou só, desgraçadamente só. Você, meu Criador, me abomina. Que esperança posso obter de criaturas companheiras suas, que nada me devem, que me desprezam e me odeiam? As montanhas desertas e as geleiras sombrias são o meu refúgio. Perambulei por aqui muitos dias. As cavernas de gelo que somente eu não temo são minha morada, a única que os homens não cobiçam. Eu saúdo esses céus sombrios, porque são mais amáveis para mim do que os seus companheiros vivos. Se a multidão da humanidade soubesse da minha existência, faria o que você fez e se armaria para a minha destruição. Não devo, pois, odiar quem me abomina? Não farei acordos com os meus inimigos. Sou um desgraçado e eles devem compartilhar da minha desgraça. Embora esteja em seu poder me recompensar e livrá-los de um mal que só persiste, porque você o torna tão grande, pois não somente você, mas a sua família e milhares de outros são engolidos nos turbilhões dessa ira, deixe a sua compaixão ser tocada e não me despreze. Ouça a minha história e depois de ouvi-la, abandone-me ou tenha compaixão de mim, como julgar que eu mereço. Mas me escute: os culpados têm o direito, pelas leis humanas, por mais sangrentos que sejam, a falarem em defesa própria, antes de serem condenados. Escute-me, Frankenstein. Você me acusa de assassinato, e ainda assim, com a consciência satisfeita, destruirá sua própria criatura. Ó, louvada seja a justiça eterna do homem! Contudo, não lhe peço que não me poupe, mas que me ouça. E então, se puder e se quiser, destrua a obra de suas mãos. Por que traz a minha lembrança, respondi, as circunstâncias às quais estremeço ao refletir de que fui a origem e o autor. Maldito o dia, demônio abominável,
em que pela primeira vez você viu a luz. Malditas, embora as amaldiçoe a mim mesmo, sejam as mãos que o formaram. Você me tornou indescritivelmente infeliz. Não me deixou poder para pensar se sou justo ou não. Afaste de mim a visão da sua forma detestável. Vou afastá-la de você, meu Criador, disse ele, e colocou diante dos meus olhos suas mãos odiadas, que eu repudiei com violência. Desse modo, eu retiro a visão que abomina. Mesmo assim, você não quer me ouvir, nem me conceder a sua compaixão, pelas virtudes que um dia possuí. Exijo isso de você. Ouça a minha história, que é longa e estranha. A temperatura desse lugar não é apropriada para suas melhores sensações. Vamos para a cabana na montanha. O sol ainda está alto no céu. Antes que ele desça para se esconder atrás dos precipícios nevados, para iluminar outros mundos, você terá ouvido. Resta a você decidir se vou deixar para sempre a proximidade dos homens e levar uma vida inofensiva, ou se vou me tornar o flagelo de criaturas companheiras às suas, e o autor da sua própria e rápida ruína. Ao dizer isso, ele guiou o caminho pelo gelo e eu o segui. Meu coração estava endurecido, não respondi, mas enquanto avançávamos, pensei os vários argumentos usados e decidi ao menos ouvir-lhe a história. Em parte, fui incitado pela curiosidade, e a compaixão confirmou a minha decisão. Até então, eu acreditara que ele era o assassino do meu irmão, e procurava ansiosamente a confirmação ou a negação dessa crença. Pela primeira vez, também senti as responsabilidades de um criador em relação à sua criatura. Eu devia torná-lo feliz antes de me queixar de sua maldade. Esses motivos me levaram a concordar com seu pedido. Portanto, atravessamos o gelo e subimos a rocha oposta. O ar estava frio e a chuva começou a cair novamente. Entramos na cabana. O demônio com o ar exultante, eu com o coração pesado e o ânimo deprimido, mas concordei em ouvir. E assim que me sentei, ao lado da fogueira que meu odioso companheiro acendeu, ele começou a contar a história. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.